Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse aqui é o Vida Europa. Resolvi trazer ou fazer esse vídeo porque eu achei o assunto muito interessante e também combinando com todo os vídeos e as análises e o acompanhamento que a gente fez em relação à eleição do parlamento na França, o resultado e as consequências. E uma dessas é justamente que Macron diz que não se pode mais dar armas para Israel, e isso enfureceu o primeiro-ministro Bibi Netanyahu e também os israelitas, né? Lembrando aí que a questão do Oriente Médio é uma questão muito complexa e que Israel sofreu um ataque terrível, né? Mais de 1.200 pessoas que foram mortas, né, no 7 de outubro, um ataque pelo Hamas. Vocês já sabem, inclusive, esses dias está sendo amplamente divulgado, até porque vamos dizer assim, uma péssima recordação. E também lembrando que Israel está no seu direito de defesa, inclusive aí com ataques, ou seja, já pode se falar a palavra guerra, né? Mas, antes que eu continue esse assunto, aqueles recadinhos típicos de YouTube, se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal. Fico muito feliz pelos novos inscritos que estão chegando todos os dias, muitíssimo obrigado, sejam muito bem-vindos. Se vocês gostam, deixe seu comentário embaixo. Esse é um assunto muito sensível, eu sei, né? Infelizmente, e toda essa questão envolvendo o Oriente Médio é um assunto absolutamente complexo. Eu recomendo que, se você fala inglês, aliás, a imprensa brasileira, com todo respeito, não consegue noticiar isso direito. Eu falo um pouco sobre esse assunto na ótica da Europa, mas se você realmente se interessa, é bom você ir. Se você fala inglês, é melhor você ir por aí, porque a imprensa brasileira realmente não tem um viés ideológico deles, né, vamos dizer assim. Eu vou deixar muito claro que o objetivo desse vídeo não é puxar a sardinha para um lado ou para o outro, tá? Que isso também é um grande problema quando se trata de assuntos internacionais, porque sempre é um viés ideológico. Eu não tenho aqui viés ideológico, a gente vai entender por que Macron disse vamos dizer assim, deu essa frase, deu essa declaração. Aí a gente vai ter que voltar no começo do verão, quando deu a eleição do Parlamento Europeu, quando a eleição do Parlamento Europeu, o Macron, o seu partido, o Ensemble, perdeu muito, e aí ele decidiu chamar novas eleições para o Parlamento, aí chama-se Assembleia Nacional, e foi em 2 turnos. O primeiro turno foi a extrema-direita, o Front National de Marine Le Pen, que ganhou, e em segundo lugar, no segundo turno ficou a esquerda, que chama-se, acho que Esquerda Submisse, se não me falha a memória, cujo líder é o Jean-Luc Mélenchon, que é considerado esquerda populista. Aí veio as Olimpíadas, o governo ficou, passou as Olimpíadas, passou o verão, foram várias negociações, e o Macron escolheu um um primeiro-ministro, lembrando que a França tem um sistema aí depende da perspectiva, semi-presidencialista ou semi-parlamentarista. E ele escolheu, agora me escapa o nome dele, vou ver se quando eu edito o vídeo eu coloco aí embaixo. Ele foi responsável um francês, responsável pelas negociações do Brexit, e é de direita, ou seja, o partido dele não tem maioria, ele não conseguiu fazer nem governo, nem com um lado, nem com a esquerda populista e nem com a extrema-direita, então ele tem, assim, uma situação política muito difícil. Por cima disso, e a gente já falou isso em outros vídeos, vou ver se eu coloco aí embaixo, a temáticas dos chamados banlieues na França, que são os bairros populares. E a França tem uma história justamente
de guerras das suas chamadas, o que se chamava de províncias ultramarinas, ali na África do Norte, especialmente da Argélia, quando houve a França saiu da guerra como Europa arrasada, e aí não queriam dar a independência das colônias, foi a guerra das colônias, aí Portugal também teve um pouco isso, embora Portugal não participou da Segunda Guerra. Em soma, e com isso vieram muitos, ou do Marrocos, eu falo mais da Argélia, né? Sobretudo muitos argelinos para a França, eles começaram a morar nesses chamados banlieues, que são os bairros que são um pouco afastados da cidade. E a sociedade francesa, e eu posso falar isso porque francês costumava ser a minha primeira língua estrangeira, e eu estudei inclusive na Universidade de Bruxelas, a França tem um sistema de longe muito mais elitista do que a Alemanha, por exemplo. Então, os franceses, eles não se preocuparam de integrar essas pessoas à sua sociedade. E eles vieram, muitos desses, para trabalhar na indústria, só que o tempo a indústria simplesmente saiu da Europa e começou a produzir em países mais baratos ou trazer produtos da China. Estou só dando uma pincelada, não é desculpa que eu estou dando, eu quero que vocês entendam o contexto dessa frase. Então, qual é a situação neste momento? O Macron é um presidente muito fraco, ele tem um primeiro-ministro de direita, com um parlamento de maioria de esquerda, e a esquerda ideológica, ou populista, eu chamo de ideológica, ela se associou não somente aos palestinos, lembrando que a questão da Palestina também é uma questão muito complexa, e que ali no Oriente Médio só vai ter paz quando houver um Estado palestino e Estado de Israel junto, e isso não aconteceu, e no atual contexto não vai acontecer. Esses grupos terroristas utilizam a população civil como escudo humano. E outra coisa também, no caso da França, isso também se estende para a Alemanha e aqui para a Áustria, essas populações muçulmanas que não são integradas na sociedade e acabam sendo massa de manobra para grupos terroristas através das redes sociais, especialmente a rede da dancinha. Isso não exima o governo francês dos seus erros, tá? Inclusive erros muito mais graves do que, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, recentemente, flexibilizou a cidadania alemã, lembrando que aqui a cidadania ela é dada por sangue e não por solo, como acontece no Brasil, a gente já falou isso aqui no canal várias vezes, para justamente dar a cidadania à população turca, que é a maior população de estrangeiros na Alemanha, com o objetivo de integrá-los à sociedade alemã o mais rápido possível. Lembrando que os turcos vieram para a Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, na década de 60, como o que se chama em alemão de Gastarbeit, para trabalhar, sobretudo, na indústria. Bom, dado tudo esses contextos que a gente explica, então aí eu vou mostrar para vocês o texto que eu separei para esse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ele deveria estar aqui, inclusive já traduzido para o português. Sim, tá aí. Macron enfurece Netanyahu com exigência de fim de entregas de armas. Pouco antes, isso aconteceu, no caso aqui, um dia antes exatamente um ano, né, daquele ataque horroroso do Hamas em cima de Israel. Pouco antes do aniversário do ataque do Hamas, Emmanuel Macron está restringindo a entrega de armas a Israel e a esquerda da França está hasteando bandeiras da Palestina. Então aqui ele começa. E aí a gente já falou no começo, era uma reunião, né, do cúpula da francofonia, e aí ele falou, o anfitrião francês implorou para uma interrupção mundial do fornecimento de armas usadas em Gaza. Ao mesmo tempo, ele deixou claro que Israel tem o direito de se defender contra ataques externos em sua defesa. Aí veio, né, o Netanyahu veio no X
expressou a sua raiva, o que, na minha opinião, é parcialmente bastante compreensível, né? Não vamos nem entrar nesses detalhes. E aí fala aqui, né, o texto, né, Macron e Netanyahu conversaram por telefone no domingo com toda a franqueza, segundo relatos. O presidente francês disse que havia dito ao seu homólogo, no caso Netanyahu, que chegou a hora de um cessar-fogo, soluções políticas que agora são necessárias. Bom, em Paris, muitos comentaristas perguntaram por que Macron estava se distanciando das missões israelenses agora. Aí foi tudo que eu expliquei no começo do vídeo. Está isolado internamente desde as novas eleições fracassadas, a gente já falou sobre isso. É acusado, no caso Macron, de não cumprir mais o papel tradicional da França como protetora do Líbano. Também aí há uma grande comunidade. Eu falei no caso da Argélia, mas também. No sábado, milhares de manifestantes e outras cidades francesas exigiram solidariedade com a Palestina e o Líbano. Por sua vez, aí o que a gente falou, o partido da extrema, ele aqui traduziu extrema esquerda, ou esquerda populista, ou esquerda ideológica, ou extrema esquerda, e depende também da pessoa, La France Soumise. Jean-Luc Mélenchon pediu que bandeiras palestinas sejam hasteadas sempre que possível. A ação não deve correr. Aí está lá, até terça-feira, isso é um texto. Isso foi um texto da semana passada. O que está acontecendo aqui? Ah, aqui está o novo no primeiro-ministro. Quer dizer, estão jogando dos dois lados, né? Olha aqui. Mélenchon, que há muito fez campanha pela população do Maghreb são aqueles países ali da África do Norte, maioria que vive nos banlieues, também pediu ao corpo estudantil que se rebele e não aceite a proibição de manifestações. O que está acontecendo aqui? O Jean-Luc Mélenchon, ele está incitando manifestações, indo nesses banlieues, exigindo e incitando essas populações contra Macron e contra o governo francês. É isso. Então, isso explica essa declaração do Macron, que é essa declaração que caiu meio mal. E por fim, mas aí vem o outro lado, quer dizer, está jogando dos dois lados. O novo primeiro-ministro, agora está o nome dele, Michel Barnier, por outro lado, participará de uma cerimônia para as vítimas do ataque do Hamas, isso foi na semana passada, na segunda-feira, com uma dúzia de ministros. Então, por que eu trouxe esse texto? Para que vocês entendam, prestem muita atenção e vou mais uma vez bater nessa tecla. Eu trouxe esse assunto aqui para vocês porque isso acaba sendo uma espécie de follow-up do que foi o resultado da eleição do parlamento na França e para que vocês entendam o contexto que está acontecendo isso. Na minha leitura, e não somente na minha, mas dos analistas políticos europeus, o Macron, eu diria que o governo dele basicamente acabou. Ele não precisava ter chamado eleições, ele fez isso por um capricho pessoal, e agora ele tem que fazer meio que um malabarismo, né, para tentar aí ter uma França governável, mas na minha opinião vai ser difícil. Eu estava vendo que vai ter eleições presidenciais ano que vem, até aí fica esse embrulho todo. Aí, nesse caso, a gente tem que ser bem realista, dizer que a situação na Alemanha e aqui até na Áustria é um pouco melhor, né? Então, vamos dizer assim, os políticos estão sendo mais, como é que eu vou usar a palavra? Estão tendo mais tato para tratar com esse assunto, porque esse assunto efetivamente é muito complicado, porque se trata de erros que foram cometidos lá atrás, e no caso, quando se trata da integração de muçulmanos à Europa, esse é um assunto muito difícil e que infelizmente não tem soluções mágicas, tá certo? Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal. Esse vídeo, mais uma vez, eu trouxe para que a gente pudesse fazer essa análise, para que vocês possam entender
o porquê dessa declaração do Macron, sabendo, mais uma vez, como eu já expliquei em outros vídeos, que os assuntos relacionados ao Oriente Médio são muito complexos e se você se interessa, busque aí, se você fala inglês, melhor ainda, porque em português realmente é muito difícil. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo, short ou live aqui no Vida Europa.